Boa noite, querida e amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sempre um prazer estar aqui com os irmãos, e nesta noite, para mim, é uma noite bastante especial, e eu brincava com a minha esposa, poxa vida, descobriram e estão fazendo um momento especial. Eu hoje completo 9 anos de ordenação ao ministério pastoral, e há 9 anos atrás, Deus me deu este privilégio de servir no reino de maneira mais específica, e há 6 anos destes 9 anos, ou quase 6 anos, destes 9 anos de ordenação ao ministério pastoral, tenho caminhado junto com os irmãos aqui da segunda igreja, pastoreando a congregação em Ipiabas. Eu orava hoje pela manhã, agradecendo a Deus o privilégio de poder servir, de poder ser canal de bênção, canal de orientação de Deus para a vida daqueles irmãos ali em Ipiabas. E a gente fica pensando, puxa vida, tem tanta coisa que eu ainda não fiz, tem tanta coisa que ainda não aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, puxa vida, como Deus já tem permitido a gente realizar tantas coisas para a glória do nome dEle. Então, eu quero pedir, inclusive, aos irmãos que orem por mim. Eu sei que os irmãos já oram, mas eu quero reforçar esse pedido, que os irmãos orem por mim, pelo ministério que o Senhor tem confiado a mim, pela minha família, pelos meus filhos, para que Deus possa continuar derramando graça sobre nós, para que a obra dEle seja executada ali em Ipiaba, juntamente com os irmãos aqui, de modo que o nome dEle seja exaltado, de modo que o nome dEle seja glorificado. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre a esperança que há em Jesus. Esperança, mensagem esta que nós cristãos, nós servos de Jesus já conhecemos, mas mensagem esta que muitos à nossa volta ainda não conhecem. Eu quero, para tanto, convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10, nós lemos assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus nos abençoe na leitura da sua santa e poderosa palavra. Eu quero te fazer um convite neste momento, que você, por alguns instantes, feche os seus olhos e peça a Deus para falar ao seu coração. Peça a Deus: Deus, deixe claro para mim a tua vontade, deixe claro para mim aquilo que tu queres tratar comigo nesta noite. Peça ao Senhor para que tudo, ou quaisquer coisas que possam eventualmente tentar impedir que você ouça claramente a voz de Deus, seja extirpado, seja eliminado em nome de Jesus. Assuma agora com o Senhor este compromisso: Pai, estou aqui para ouvir o Senhor, quero ouvir a tua voz, fala comigo, em nome de Jesus. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, Pai, é para a glória do teu nome que eu estou aqui, é para o louvor da tua glória. Usa-me, capacita-me, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos, meus irmãos, capítulo 16 de Atos, versículos 6 a 10, é uma espécie de marco
no avanço da pregação do Evangelho aos confins da terra. Você sabe, inicialmente, o Evangelho estava restrito a Jerusalém. Capítulos de 1 a 5 do livro de Atos vai nos contar esta história. Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E então, em acontecendo isso, vocês me serão testemunhas em Jerusalém, primeiro em Jerusalém. E então o livro de Atos nos conta esta história logo de início, o Evangelho sendo disseminado em Jerusalém. Entretanto, com a perseguição que se levantou contra os crentes em Jerusalém, sobretudo naquele episódio que o capítulo 8 nos conta a respeito da prisão de Estevão e morte de Estevão, o Evangelho agora não mais está restrito a Jerusalém e ele avança para Samaria. O capítulo 8 nos conta isto, que por conta da perseguição, os crentes de Jerusalém saem da cidade e o Evangelho chega, por exemplo, a Samaria. Mais adiante, o livro de Atos nos conta que, por meio de um encontro com Jesus, o Evangelho também chega a Paulo. Paulo, perseguidor da igreja, indo inclusive a Damasco para prender cristãos, para oprimir cristãos, tem aquele encontro definitivo com Jesus, e então agora também Paulo é alcançado por este Evangelho, é alcançado por esta mensagem: Jesus Cristo é a esperança. E então, a partir deste momento, Paulo se torna um missionário. Paulo prega o Evangelho já em Damasco, depois ele retorna a Jerusalém pregando o Evangelho, e a partir de então Paulo se lança a viagens missionárias. A primeira viagem missionária que Paulo executa, ele avança pelas regiões no entorno da Palestina, sobretudo na região norte e noroeste da Palestina, pregando o Evangelho àquelas localidades, àquelas regiões. E diz o texto, diz o livro de Atos, que agora num segundo empreendimento missionário, Paulo, juntamente com Barnabé, tem a intenção de retornar a estas igrejas ou a estas cidades, visitando os irmãos que ali foram alcançados e reforçando ou reafirmando com eles a mensagem de esperança que havia sido pregada até então. Mas é interessante, queridos, percebermos que Deus faz um movimento, Deus faz algo para que o plano dele, o plano de Deus se cumprisse. O texto que nós acabamos de ler nos dá conta de que, por diversas vezes ou por diversas formas, Paulo e seus companheiros tentaram visitar ou revisitar cidades e irmãos pelas quais já haviam passado. Os versículos 6 e 7 nos dão conta disto. Mas há um detalhe interessante nestes versículos, que é o fato de que por onde eles tentavam, ou aonde eles tentavam chegar, eles eram impedidos pelo Espírito de irem ou de chegarem até aqueles lugares. E então, finalmente, o texto nos dá conta que Paulo chega a Troade, e então em Troade Deus lança a mão de um artifício, Deus lança a mão de uma visão, para que Paulo pudesse compreender que o plano de Deus era muito maior, que o plano de Deus era muito mais abrangente, que o plano de Deus era que o Evangelho chegasse aos confins da terra, que o Evangelho atravessasse o mar, que o Evangelho chegasse a terras ainda não conquistadas, que o Evangelho chegasse a povos e a pessoas ainda não conquistadas. E então o texto nos dá conta que à noite sobreveio a Paulo uma visão, e nesta visão um homem de nacionalidade de nacionalidade macedônia está em pé diante dele e lhe faz um pedido, um rogo: passa a Macedônia, atravesse o mar, vá ou venha até a Macedônia e ajuda-nos, e socorra-nos.
Meus irmãos, o que eu quero pensar com os irmãos nesta noite é que esta mensagem, Jesus é a esperança, precisa chegar nos mais diversos lugares que possamos imaginar ou até mesmo nem sequer imaginar. O que eu quero pensar com os irmãos é que esta mensagem, Jesus é a esperança, ela tem como objetivo alcançar pessoas. Este é o plano de Deus, este é o propósito de Deus. O Evangelho, o propósito de Deus, melhor dizendo, é que o Evangelho alcance a todos. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu não sei de que lado você está, entre aspas, nesta visão. Eu não sei se você é o Paulo que vê alguém dizendo a você, passa a Macedônia e ajuda-nos, ou talvez você seja aquele rapaz, aquele varão macedônio, pedindo por socorro, procurando alguém que lhe possa dar uma mensagem de esperança, procurando alguém que possa te ajudar na caminhada da vida. O fato é que o Evangelho, a mensagem de esperança, Jesus é a esperança, precisa ser anunciada. Deste episódio eu quero extrair 3 lições bastante básicas a respeito do propósito de Deus de que o Evangelho alcance a todas as pessoas. Diz respeito à necessidade deste propósito, diz respeito à urgência deste propósito e diz respeito ao foco deste propósito. Em primeiro lugar, Deus deseja que o Evangelho alcance a todos, que esta mensagem de esperança chegue a todos, porque todos necessitam de Jesus. Todos necessitam de Jesus. Por isso, aquela visão que Paulo teve, de um homem que ele não conhecia, de um homem de uma região que ele não conhecia, de um homem de uma história de vida que Paulo não conhecia, mas dentro daquele homem, ou dentro daquela visão que Deus permitiu Paulo ter, está ali retratado a imagem de alguém que necessitava de Jesus. A visão que Paulo teve dava conta de que era necessário que o Evangelho atravessasse o mar. A visão que Paulo teve dava conta de que era necessário expandir, era necessário ir além, era necessário vencer barreiras, era necessário romper com o que era visível, para que pessoas fossem alcançadas com o Evangelho, com a mensagem de esperança. Inclusive do outro lado do mar, havia gente necessitada do Evangelho. Por isso, este pedido daquela visão, passa a Macedônia, venha a Macedônia e ajuda-nos. Venha a Macedônia e socorra-nos. Venha a Macedônia e traga-nos esta esperança, porque aqui também carecemos desta esperança. Você sabe disso, mas é sempre bom reafirmar. Existe dentro do homem, existe dentro de cada indivíduo um clamor, uma súplica, um anseio, algo que todos temos, mas nem todos conseguimos suprir, porque este anseio, este clamor, esta súplica, só o Evangelho, a mensagem de esperança que há em Jesus é capaz de suprir. As pessoas até tentam encontrar respostas para esta necessidade, talvez no trabalho, talvez em conquistando bens, dinheiro, em imoralidades de todo o tipo, nas drogas as mais diversas, mas é fato de que nada disso é capaz de resolver, é capaz de suprir a necessidade, o vazio que o homem tem dentro de si, porque este vazio só é suprido por Jesus. Paulo necessitou ouvir por meio de uma visão que havia gente clamando por socorro. E a pergunta que eu me faço a mim mesmo e faço a você, meu irmão, o que Deus tem
falado com você, ou que é necessário que eu e você nos atentemos para percebermos a direção de Deus para a nossa vida? Qual é a Macedônia para a qual Deus deseja que nós olhemos? Qual é a Macedônia para a qual Deus deseja que nós nos lancemos a ela? Qual é a Macedônia que está diante de nós, onde pessoas clamam, por favor, venham ao nosso encontro? Mas talvez você seja, como disse no início, este macedônio, com um vazio no coração, com um vazio na alma, com um vazio que não consegue explicar a origem, muito menos consegue encontrar a solução. Eu quero dizer para você nesta noite, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Mas é preciso que você entenda, é preciso que entendamos que Deus deseja que o Evangelho alcance a todos, porque há uma urgência. Além de ser uma necessidade de todos os homens, o Evangelho, ou o alcance do Evangelho a todas as pessoas, é uma urgência, porque é urgente que todos conheçam a Jesus. É urgente que todos conheçam a Jesus. O texto nos diz que quando Paulo se depara com aquela visão e ele ouve aquela súplica, aquele clamor, passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto diz no versículo 10, a primeira parte, que assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Eu quero chamar a tua atenção para esta expressão, imediatamente. Paulo e seus companheiros, diz o texto, partiram imediatamente, entendendo uma necessidade, entendendo que alguém precisava conhecer de Jesus. Paulo imediatamente partiu para Macedônia. Eu fico imaginando Paulo e os seus companheiros se desvencilhando de maneira rápida, acelerada, de maneira ligeira, se desvencilhando de tudo que podia retardar a sua partida, de tudo que podia retardar a sua viagem, para imediatamente partir e imediatamente chegar à Macedônia. A gente encontra desculpas, a gente até sabe da urgência, a gente até sabe que é urgente que as pessoas conheçam de Jesus, mas como nós somos hábeis em encontrar desculpas, como nós somos hábeis para encontrarmos justificativas, para que esta mensagem, ou a pregação desta mensagem, possa esperar um pouco mais. Como há pessoas que até reconhecem a necessidade que elas têm de Jesus, mas também são hábeis em dizer, não, ainda não, ainda não é o momento, não, ainda não é a hora, não, daqui a um pouco, mas não. Agora o texto diz que Paulo imediatamente partiu para Macedônia, entendendo que era urgente que todos conhecessem a Jesus. Meus irmãos, enquanto ficamos presos, aquartelados em nosso ambiente seguro, pessoas estão morrendo sem salvação, pessoas escravizadas pela idolatria, escravizadas pelas crendices as mais diversas, escravizadas pelas feitiçarias as mais diversas. Pessoas estão morrendo sem salvação, escravizadas pela prostituição, escravizadas por uma religiosidade que torna essas pessoas cegas. Pessoas estão morrendo sem salvação, escravizadas na confiança de que a sua condição social é suficiente para garantir o seu futuro. Enquanto estamos encontrando ou buscando encontrar desculpas para não sermos urgentes na pregação do Evangelho, pessoas estão morrendo sem Jesus. E talvez, querido, seja esta a tua realidade. Você tem ouvido falar de Jesus, você tem conhecido a respeito da urgência que você tem de entregar a sua vida a Jesus, mas tem vivido como que
adormecido quanto a esta realidade, indiferente quanto a esta realidade. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está voltando. O tempo, o dia, a hora da volta de Jesus está muito mais perto do que nunca. E a pergunta então que eu me faço é: o que mais temos que esperar? O que mais temos que levantar como desculpas para entendermos a urgência da pregação do Evangelho? O que mais precisaremos ver acontecendo para que saiamos apressadamente pregando o Evangelho? Meu irmão, meu amigo, o que mais você precisa ver? O que mais você precisa viver para entender que hoje é tempo de você entregar a sua vida a Jesus? Há uma necessidade que todos conheçam a Jesus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Há uma urgência que todos conheçam a Jesus, por isso Paulo vai imediatamente à Macedônia. Mas em terceiro lugar, Deus deseja que esta mensagem de esperança, Jesus é a esperança, o Evangelho de salvação, alcance a todas as pessoas, porque só Jesus é a esperança para todos. Há uma necessidade, há uma urgência e há um foco. E o foco desta mensagem é Jesus e somente Jesus. O texto diz no versículo 10 ainda, a segunda parte, que foram imediatamente para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Fomos apressadamente, chegamos à conclusão de que precisávamos ser ágeis, porque Deus nos separara, Deus nos chamara para anunciar o Evangelho. Tendo entendido o pedido de ajuda, tendo atendido de imediato a este pedido, Paulo e seus companheiros agora ajustam o foco da mensagem a ser pregada. Paulo e seus companheiros ajustam o foco do objetivo daquela viagem: anunciar o Evangelho. Passaram a Macedônia, mas não passaram a Macedônia como que para uma viagem turística. Passaram a Macedônia não como que intencionados a discutir a respeito de filosofias, de convicções humanas. Passaram a Macedônia não para defender uma religião, mas o texto diz que passaram a Macedônia com um único objetivo: anunciar Jesus, anunciar o Evangelho. Meus irmãos, as pessoas não precisam de uma nova cultura, embora seja importante. As pessoas não precisam apenas de comida, um prato de comida, uma cesta básica, embora seja importante. As pessoas não precisam de apenas uma moradia, embora também seja importante. As pessoas não precisam de uma boa igreja, embora também seja importante. As pessoas não precisam de uma boa amizade com o crente, embora também a boa amizade com o crente seja importante. Mas o que as pessoas precisam, como necessidade última, como necessidade final, as pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Meu amigo, você precisa conhecer Jesus. Há uma ilustração que eu gosto muito a respeito do conhecer Jesus, que diz assim: conhecer Jesus é como tomar um remédio para dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, alguém diz a você: vá à farmácia, compre o remédio, não vou fazer propaganda aqui de remédio nenhum, mas compre o remédio, tome o remédio e a dor sumiu.
Você tem a informação. Se você for à farmácia comprar o remédio, tomar o remédio, a dor vai sumir. Você tem a informação. Mas com a informação você não cura a dor de cabeça, você precisa ir à farmácia comprar o remédio. Mas com a informação e com o remédio na mão, você não cura a dor de cabeça, você precisa ir, ter a informação, ir à farmácia, comprar o remédio e ingerir o remédio, e então a sua dor de cabeça é eliminada. Assim é conhecer Jesus. Talvez você seja um profundo conhecedor de Jesus. Talvez você já esteja cansado de ouvir mensagens sobre Jesus. Talvez você seja alguém que já está cansado de vir à igreja, no ambiente onde Jesus está. Mas talvez te falte ainda aplicar Jesus à sua vida. Conhecer Jesus, não na teoria, conhecer Jesus não no ambiente que Ele está, mas conhecer Jesus na vida, aplicando Jesus à sua história. Jesus é a única esperança para todos. Nós temos a mensagem, amém? Nós temos a mensagem. Eu e você fomos alcançados pela mensagem. Eu e você tivemos nossa história, nossa vida transformada por esta mensagem. As pessoas à nossa volta têm a necessidade. Por que não? Por que não realizarmos este encontro da mensagem que eu tenho com a necessidade que o meu próximo tem, e então levar pessoas a conhecer Jesus, a única esperança. O que eu quero dizer é que é desperdício de tempo focarmos em outra coisa. Venha para a igreja, ouça esta música, eu quero ser teu amigo, eu vou te dar comida, eu vou fazer. É perda de tempo no sentido de que tudo isso precisa ter um objetivo final: levar pessoas a conhecer Jesus. Foi este o foco que Paulo deu. O texto diz: concluímos que precisávamos ir, porque o chamado era anunciar o Evangelho. Eu quero concluir esta reflexão nesta noite, apresentando rapidamente 3 casos de sucesso. 3 casos de sucesso obtidos a partir deste episódio, dos versículos 6 ao 10 do capítulo 16 de Atos. O primeiro caso de sucesso está no capítulo 16 ainda de Atos, versículos 24 a 34. Paulo e seu companheiro estão na prisão, e então acontece um terremoto, as cadeias se rompem, e aquele homem que estava incumbido de guardar os prisioneiros, estava a ponto de tirar a sua vida, porque imaginou que todos tivessem fugido, e Paulo diz: ei, não faça isso, nós estamos todos aqui. E é neste episódio que este homem pergunta para Paulo: o que posso fazer, ou o que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Sabe onde aconteceu isso? Macedônia. Um outro caso de sucesso, no capítulo 17, primeiros versículos, acontece em Tessalônica, depois de perseguição acontecendo na região onde Paulo estava, vai a Tessalônica e, chegando lá, como era de costume, vai pregar o Evangelho nas sinagogas, e diz o texto no início do capítulo 17, que muitas pessoas, homens, mulheres de posição inclusive, creram em Jesus como Salvador, fruto da obediência ao chamado: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mais adiante, ainda no capítulo 17, versículos 10 a 12, vai dizer para nós que Paulo chega a Bereia, e pregando o Evangelho a Bereia, diz o texto, aqueles bereanos eram mais nobres, porque eles iam consultar nas Escrituras a respeito do que Paulo pregava para saber se era verdade. Aqueles homens creram em Jesus, não por causa de Paulo, mas por causa da verdade que Paulo pregava, obedecendo ao chamado: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pergunta que eu quero fazer para a gente finalizar de fato é: que história você tem escrito na sua trajetória de vida a partir da mensagem da qual você é portador? Quem são as pessoas
Quais são os casos de sucesso que você tem escrito, que você tem desenhado a partir da obediência ao chamado? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Você, querido, que ainda não teve uma experiência de encontro com Jesus, quem sabe hoje não é a noite, quem sabe hoje não é o tempo de você ter o seu caso de sucesso com Jesus, entregando a sua vida a Jesus, confiando o seu futuro a Jesus, confiando a sua história a Jesus. O que eu quero dizer é que, onde há obediência ao chamado de Deus, o sucesso, a bênção do Senhor se faz real. Onde há vida entregue ao domínio, ao senhorio, ao governo de Cristo, o sucesso é garantido, porque o Senhor nos garante vida plena, vida abundante, para aqueles que buscam viver para a glória do nome dEle. Feche seus olhos, para um pouquinho para pensar, você, meu irmão em Cristo, qual é a Macedônia? Qual é a Macedônia para a qual você tem sido chamado? Você já percebeu a necessidade? Você já entendeu a urgência? Você tem focado, sido direto, assertivo, cirúrgico na mensagem que você tem pregado? Qual é a Macedônia? Você, meu amigo, talvez esteja aqui ou talvez esteja em casa nos acompanhando e você hoje se apresenta talvez como este homem da visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu estou aqui, eu sei saber exatamente o que preciso, mas sei que preciso de alguma coisa. Eu quero dizer para você nesta noite, a ajuda que você precisa, o socorro que você precisa, a solução que você precisa, está em Jesus. Está em Jesus. E esta noite é noite de aceitação, é noite de você dizer: ei, parei de ficar procurando, parei de ficar tentando encontrar em coisas que eu não consegui até hoje, nem vou conseguir, porque eu quero Jesus para a minha vida. E esse